Estado de São Paulo registra queda de 18% em roubos e furtos de telefones celulares. Brasil tem mais de 103 milhões de pessoas ocupadas no país e 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. E Dia do Trabalhador é comemorado neste 1º de maio. Um momento não só de celebração, mas também de luta, de reivindicação. Relatório aponta que desigualdade salarial entre homens e mulheres cresceu no Brasil. Rio Claro tem ações para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Várias oportunidades, tanto para emprego quanto para se qualificar. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, e o Rio Claro Notícias está começando. Boa tarde. Nós começamos essa edição falando sobre os roubos e furtos de telefones celulares que vêm caindo no estado de São Paulo. Considerando apenas os roubos, a redução no estado chegou a 18% no ano passado, na comparação com 2024. Mas, ainda assim, foram quase 100 mil roubos, cerca de 11 aparelhos roubados por hora. Uma rua tranquila em Praia Grande, na Baixada Santista. Algumas pessoas passeiam de bicicleta, uma mulher passeia com cachorro. Ela se afasta para dar passagem para um rapaz que vem de bicicleta na calçada. Era apenas uma gentileza, virou dor de cabeça. Em um instante, o ciclista agarra o telefone celular e desaparece. O aparelho foi localizado. Está na zona leste da capital paulista, a cerca de 100 quilômetros de onde foi furtado. Com o Bruno, a situação foi mais traumática. Ele foi ameaçado por 4 jovens quando sacava dinheiro em um caixa eletrônico na zona oeste de São Paulo. Tomaram o celular e a carteira. Porém, um homem que passava na hora conseguiu imobilizar um dos ladrões e recuperar o telefone. Por sorte, ele conseguiu alcançar um dos meninos, né? E ele era quem estava com o celular, então esse homem mobilizou esse menino, pegou meu celular e recuperou, depois o menino fugiu. Você tomou algum outro cuidado? Tem esse aplicativo do governo, alguma coisa assim, para evitar, né, assim, danos maiores caso você sofra de novo essa infelicidade? Então, eu comecei a usar um celular do ladrão, né, celular de assalto, né? Então eu sempre tô com meu celular mais velho, mas que parece novo e tem senha e tem banco baixado e tudo, mas não tem nada demais, né? Pode ser apenas um segundo de distração, mas em alguns casos há uso de violência. Somente em janeiro e fevereiro deste ano já foram registrados mais de 11.600 furtos e roubos de celular na cidade de São Paulo. Crimes que frequentemente acontecem em locais de grande movimento. Apesar do número alto de casos, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os furtos e roubos de celulares na cidade de São Paulo caíram 20% neste ano em comparação com 2025. Uma das principais medidas tomadas para combater esse crime é a identificação dos aparelhos roubados e reativados a partir da colaboração das empresas de telefonia. Mesmo assim, continua sendo importante ter cuidado ao andar na rua. O asterisco Jogo da Velha 06, Jogo da Velha, ele permite que você tenha a identidade do seu celular. Quando você perder, for furtado, roubado, imediatamente você faz um BO eletrônico. Quando você consta o número do e-mail, a polícia tem ação mais ágil. Acesse a sua operadora para que haja o bloqueio do equipamento. Então, atitude segura. E hoje você tem o serviço do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o celular seguro, que ele bloqueia, inclusive, os aplicativos do banco. Atualmente, o Brasil tem mais de 103 milhões de pessoas ocupadas no país e 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Números para se comemorar nesse Dia do Trabalhador, uma data carregada de história, de luta e conquistas. São cenas comuns que se repetem todos os dias e que ajudam a movimentar a economia e a cidade. Pessoas que levantam cedo, organizam lojas, limpam estabelecimentos. Gente de todos os setores, como caixas, atendentes, carregadores e administrativo. Em relação ao meu trabalho, eu estou satisfeito porque eu faço o que eu gosto. Né? Eu estou na profissão que eu escolhi e que eu gosto. Está sendo uma experiência diferente porque lá mexe com fogão, geladeira
mas eu vou correr atrás do meu sonho, né, que ainda dá tempo, e entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Meu sonho é ser enfermeira. Eu gosto sim. Trabalho com música, trabalhar com arte, com cultura, né, é sempre muito bom, tanto para a alma, na transformação social. Mas tem aqueles que precisam se reinventar para se manter ativos, como é o caso da Adriele. A relação dela com o trabalho precisou mudar após o nascimento do filho. E o que antes era um hobby, agora passou a ser uma fonte de renda. Eu era caixa. Eu gostava do que eu fazia, era legal, mas quando eu saí foi um alívio de poder ficar com ele em casa. Quando eu larguei o emprego, eu me vi procurando hobbies e aí eu comecei a fazer velas. Foi uma descoberta na minha vida, né? Mas o 1º de maio vai muito além da rotina que a gente vê todos os dias nas ruas. A data carrega uma história de luta e conquistas que começou há mais de um século e atravessa gerações. O Dia do Trabalhador, ele nasce... assim, existem algumas teorias, né? Mas o que a gente sabe como fato histórico é que o marco é uma greve de trabalhadores em Chicago, né? Em 1886, em 1º de maio. Aí depois, no dia 4 de maio, alguns trabalhadores envolvidos nessa greve morreram num confronto com a polícia. Então, o 1º de maio foi escolhido como data por conta dessa greve de trabalhadores em Chicago, que exigiam redução da jornada, melhores salários, alguns direitos, né, que na época não existiam. E depois, em 1889, a Segunda Internacional Socialista, né, que foi realizada em Paris, determinou ou decidiu espalhar pelo mundo, né, através dos sindicatos e de partidos políticos mais à esquerda, esse marco, né, usando Chicago como referência. A greve de 1886, a Internacional Socialista de 1889 oficializou, né, como data de luta e celebração da classe trabalhadora o 1º de maio como feriado. E como evento, né, de um momento não só de celebração, mas também de luta, de reivindicação. E aqui no Brasil, né, curiosamente, o 1º de maio foi oficializado como feriado durante a República Oligárquica, né, que era um período no qual o movimento trabalhista era visto como criminoso, né, como caso de polícia e não de política. Mas o governo que realmente passou a comemorar, a celebrar o 1º de maio e inclusive a usar a data para transmitir, né, mensagens aos trabalhadores e organizar grandes eventos e tal, foi o governo de Getúlio Vargas, né? Foi durante a era Vargas que o 1º de maio ganhou destaque. Atualmente, o Brasil tem mais de 103 milhões de pessoas ocupadas no país e 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Pessoas que lutam diariamente para manter um salário digno e boas condições de trabalho. Mas apesar dos desafios enfrentados pela classe trabalhadora, a data merece ser comemorada. É uma data para se celebrar, mas também uma data para a gente olhar no espelho, né? E não só no espelho para nós mesmos, mas para os nossos semelhantes e decidir, né? Qual é o futuro que a gente quer. Você acha que tem muito que se comemorar nesse dia 1º de maio? Muito, porque os brasileiros trabalham demais, né? E o ser humano tem que trabalhar é vida e temos que comemorar sim. E um relatório de transparência salarial e desigualdade salarial foi divulgado pelos Ministérios do Trabalho, Emprego e das Mulheres, mostra que a desigualdade salarial entre homens e mulheres no setor privado cresceu. Em 2025, a participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu 11%. Foram 800 mil novos contratos, segundo o relatório de transparência salarial. A contratação de mulheres negras em empresas com 100 ou mais trabalhadores cresceu 29% entre 2023 e 2025, cerca de 1 milhão de novas admissões. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, que elaboraram o relatório, atribuem o aumento do emprego para mulheres às políticas públicas de promoção da igualdade de oportunidades e de renda. O número de empresas com mulheres em cargos de gerência e direção cresceu 12%. Já 7% informaram manter políticas de contratação de mulheres vítimas de violência. No ano, houve aumento de 5,5% no número de empresas com 100 ou mais empregados. O emprego cresceu 7%, de 18 para pouco mais de 19 milhões. E o salário contratual é de R$ 2.295,36.
No entanto, o levantamento mostra que a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda persiste. Em 2025, as mulheres receberam em média 21% a menos que os homens em empresas do setor privado com 100 ou mais empregados. Em 2023, a diferença era de 20%. O salário das mulheres no momento da admissão foi 14% menor do que o dos homens. Em 2023, a diferença foi de 13%. De acordo com o estudo, seria necessário ampliar em 95 bilhões e meio de reais por ano a remuneração feminina para equiparar a massa de rendimento à dos homens. Ainda falando sobre o Dia do Trabalhador, apesar do número de empregados ser significativo, ainda há uma grande parcela que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, em todo o Brasil, o desemprego no primeiro trimestre ficou em 5,8%. Números que, claro, afetam o município de Rio Claro. Mas por aqui, algumas ações estão sendo realizadas para quem busca uma vaga de emprego. Hoje o Conecta ele é referência tanto para as empresas quanto para aquelas pessoas que precisam buscar a sua vaga no mercado. Então hoje já são pelo menos aí 50 empresas que estão disponibilizando vagas, mais de 240 vagas à disposição para que as pessoas possam aí verificar o seu perfil e ver se atende às suas necessidades. E mais do que isso, temos a qualificação também, que é sempre muito importante a gente fornecer para que ele possa buscar uma vaga cada vez melhor no seu emprego. Então a gente tem várias entidades que qualificam, que são parceiras que já oferecem as suas vagas também, para que a gente possa já indicar e essa pessoa se qualificar por meio dessas entidades. Então tem sim, são várias áreas, várias oportunidades, tanto para emprego quanto para se qualificar. E aí, quando a gente também fala da questão de empresa, a empresa que quer divulgar essas vagas, ela é só entrar em contato com o Conecta para também fazer essa divulgação, né? Isso é muito fácil. A empresa, ali em 5 minutos, ela consegue abrir no portal da empregabilidade a sua vaga, qualifica, né, as competências que ela precisa para aquele cargo e automaticamente já vai captar os currículos que estão na base de dados e abrir essa vaga para que outras pessoas possam se candidatar também. E a gente tem a próxima seleção que acontece no dia 6. Como que funciona, secretária? É só a pessoa ela vem com antecedência, faz deixa ali o currículo registrado, traz o currículo aqui no Conecta. Como que a pessoa ela pode se organizar? É importante destacar que ela pode fazer a sua candidatura às vagas a qualquer momento entrando no portal. Ela sempre vai ter à disposição a lista de vagas que estão abertas. Só que nós fazemos recorrentemente ações para atender demandas que são muito específicas. Então a gente percebe uma demanda muito grande e a gente faz multirões, né? A gente junta pessoas que possam atender, fazer as entrevistas na mesma hora e agilizar esse processo de candidatura. Isso é bom para a empresa e bom para quem está buscando também. Vagas de emprego nesta sexta-feira em Rio Claro para marceneiro, vendedor interno, vendedor de loja, auxiliar de panificação, operador de caldeira a lenha, assistente de vendas, cortador de tecidos, ajudante geral, auxiliar de limpeza e motorista de ônibus. Neste feriado, o Conecta não atende presencialmente, mas você pode acessar o portal da empregabilidade. A seguir, a gente confere como ficam as temperaturas e também lei de incentivo à reciclagem que permite investimentos privados começa a render frutos.
Regulamentada há cerca de 2 anos, a lei de incentivo à reciclagem começa a render bons frutos. Através dessa lei, as empresas podem destinar uma parte do que pagariam de imposto de renda para iniciativas e projetos inscritos no Ministério do Meio Ambiente. O mecanismo de incentivo é parecido com outras leis de incentivo, como a Lei Rouanet, de incentivo à cultura, que permite investimentos privados para o setor de coleta e processamento de lixo reciclável, que infelizmente ainda há pouco desenvolvimento na maior parte das cidades. A reciclagem é um processo complexo. Enfrenta dificuldades desde a coleta, precisa de atenção na separação e tecnologia na transformação do material. Pode ser uma importante oportunidade de trabalho, como é possível ver aqui, na cooperativa Chico Mendes, na zona leste da capital paulista. Um setor em crescimento que pede inovação. No Centro Histórico de Salvador, este projeto aposta em uma rede flexível de coleta em veículos pequenos e elétricos. Até pouco tempo, a iniciativa era apenas uma ideia, mas o financiamento, obtido através da Lei de Incentivo à Reciclagem, permitiu colocar a proposta para rodar. Em um ano, a gente já tem um projeto aprovado, já conseguiu um recurso, um recurso de 1 milhão, que fez a gente expandir um projeto e trazer relevância para uma cidade como Salvador. Através da lei, a gente está conseguindo, desde um piloto, que o Roda ele é um projeto de 2021, mas trazer o piloto para a escala. E para expandir o piloto, nosso objetivo é que ele chegue até 20 bairros, atinja até 10 mil habitantes, alcançando 50 mil habitantes da região e coletando quase 450 toneladas de materiais recicláveis durante um ano. Para dar conta dessas montanhas de material reciclável, são necessários equipamentos e capacitação. A lei de incentivo à reciclagem vem facilitando justamente esses investimentos. Agora, as empresas podem destinar até 7% dos valores que seriam pagos como imposto de renda para projetos como este, de modo parecido com o que já acontece no setor cultural. Para receber os recursos vindos do incentivo fiscal, os projetos precisam ser aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. As inscrições estão abertas e vão até o final de julho. Segundo esta associação, que representa o setor, a legislação, que foi regulamentada em julho de 2024, está aumentando de forma expressiva os recursos para a reciclagem. Uma instituição financeira pode colocar recursos, uma instituição do agronegócio pode colocar recursos para viabilizar projetos dentro de cidades. Então, você não tem mais aquela correlação apenas de quem está gerando um produto numa embalagem que tem que financiar. Você consegue ampliar as fontes financiadoras e aí isso sim para a gente traz uma boa expectativa de que a gente vai conseguir ampliar o número de projetos e o impacto socioambiental que esses projetos geram na sociedade. Fim de semana começa com sol e muitas nuvens. Noite também com muitas nuvens, mas sem chuva. Em Rio Claro, mínima de 17 graus e máxima de 30. Analândia com mínima de 16 e máxima de 29 graus. Já Campinas, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. No próximo bloco a gente fala de esporte. Velo Clube tem novo confronto pela Série D do Brasileirão.
E o Veloclube volta a campo para mais um confronto pela Série D do Brasileirão. O Rubro Verde encara nesta quinta rodada o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro fora de casa em busca dos 3 pontos. Ambos os times estão no Grupo F e atualmente o Velo é vice-líder do grupo após derrotar o Noroeste no Benetton. Já o Nova Iguaçu está na última posição. O jogo será neste domingo às 4 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro, e a gente fica na torcida para mais um resultado positivo para o Galo Vermelho. O Rio Claro Notícias fica por aqui, mas você pode conferir todas as nossas reportagens no nosso site e também nas nossas redes sociais. Um excelente feriado a todos. Fique agora com as nossas imagens da semana.